pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez para essa super aula. Então pessoal, hoje nós vamos continuar a aula que nós já havíamos trabalhado aí anteriormente sobre a formação do planeta Terra, tá joia? Então, o planeta Terra ele não foi formado do dia para a noite como nós observamos, ou seja, não demorou 1000 anos, 100 mil anos. O planeta Terra demorou aí, levou para se constituir e para chegar até esse estágio atual em que nós nos encontramos, cerca de bilhões de anos. Então nós observamos aí em torno de 4,6 bilhões de anos mais ou menos. E para analisar esse processo de formação do planeta Terra, nós levamos em consideração a escala de tempo geológico, que é uma linha de tempo que determina então, desde o início do processo de formação do planeta Terra até o período atual. Essa escala de tempo geológico também é chamado de tempo profundo, ou seja, relaciona-se a um período geológico bastante distante daquele que nós observamos em relação à presença dos seres humanos, né? Então, por isso, nós chamamos isso de tempo profundo, já que ele trabalha com escalas gigantescas de tempo, que passam de bilhões de anos. Seria praticamente uma eternidade, né? Assim como os éons. Nós observamos que na escala de tempo geológico, tá? Então, dei uma olhadinha. Então, além de que está aqui, a escala de tempo geológico ela vai ter aí algumas subdivisões. Entre eles, o principal são os éons, que caracterizam esse momento mais longínquo, né? Ou seja, mais distante, que abrange um maior tempo, maior período de formação, de transição, de transformações que ocorreram no planeta Terra ao longo desses 4,6 bilhões de anos. Então, dessa maneira, nós temos os 3 primeiros éons, eles vão caracterizar o maior período de formação do planeta Terra, girando aí em torno de 4 bilhões de anos, mais ou menos, que representa cerca de 88% da história geológica do planeta Terra. Então é um tempo bem distante, né? Pensando assim, é tempo pra caramba mesmo em relação à formação do nosso planeta. E os outros, o último éon que sobra aí, que é o Fanerozoico, que corresponde às 3 últimas eras geológicas, que é a Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, ele vai corresponder a apenas 12% da história geológica do nosso planeta. Então, tendo aí mais ou menos uns 550, 580 milhões de anos mais ou menos, tá? Então, os éons, eles também acabam sendo caracterizados, né? Na realidade, o éon radiano, arqueano e o proterozoico, que marca esse início do planeta Terra, que vai mais ou menos de 4,6 a 500 milhões de anos atrás. Então, ele caracteriza também o que nós chamamos de pré-cambriano. A palavra pré-cambriano quer dizer o que? Pré-vida, ou a vida primitiva, o início do desenvolvimento da vida na superfície do planeta Terra. Assim, nós podemos observar que o planeta Terra, ele nem sempre apresentou-se da forma que ele aparece hoje, né? Então, esse planeta Terra, no qual você tem a divisão dos continentes, tal, né? Aparece essa divisão atual dos continentes na atualidade, ele nem sempre foi assim. Então, como que era esse planeta Terra no passado? Então, passando por esses éons, né? Passando por todo o período pré-cambriano, nós temos aqui o início do desenvolvimento do planeta Terra. O radiano lembra o quê? Hades, né? Vem aí dessa palavra grega, inferno, tal, né? Deus, Hades. Então representa basicamente esse aspecto do planeta Terra. Você tinha uma bola, né? uma esfera incandescente formada basicamente por magma, tá? Formada basicamente por magma. O magma ele foi lentamente se resfriando e acaba dando origem ao que nós vamos chamar de litosfera. Claro que esse período de resfriamento do planeta Terra, como vocês podem observar, ele é gigantesco. Ele compreende períodos aí que vão de 2 a 3 bilhões de anos, mais ou menos, para que o planeta Terra ele
ele se consolidasse de fato, né? Então você tem essa consolidação do planeta Terra de uma grande bola de magma para uma litosfera que acaba dando origem hoje aos continentes, ao assoalho submarino ou às placas tectônicas, como são chamadas, né? Mas lembre-se, no interior do nosso planeta ainda nós temos a presença de magma, então essa rocha em estado fluido, em estado de fusão, ainda encontra-se no interior do nosso planeta. Tanto é que na próxima aula nós vamos observar as camadas do planeta Terra e nós vamos perceber que uma parte substancial do nosso planeta ainda é formada pelo magma, assim como as outras partes, né? Como o núcleo, que acumulou ali uma grande quantidade de níquel e ferro, formando uma esfera sólida no interior do planeta. Percebe-se o quê? Que no éon arqueano, o planeta Terra ele continuou se solidificando, ele continuou se formando, então você vai ter basicamente esse processo de solidificação do planeta Terra, o que leva à formação dessa parte sólida do nosso planeta, bem como também a formação dos primeiros organismos unicelulares. Posteriormente, nós no éon proterozoico, o que nós temos? O resfriamento do nosso planeta. Então a superfície do nosso planeta começa a se resfriar e você tem a consolidação das rochas, bem como também a liberação de gases. Esses gases vão contribuir de forma significativa para a formação da nossa atmosfera. Então é a partir do final já desse éon, do éon proterozoico, que nós vamos ter aí o início de um planeta Terra, talvez, claro, muito distante do que nós temos hoje, mas um planeta Terra já um pouco mais consolidado. E a partir desse momento também nós temos o desenvolvimento dos animais dos seres, vou dizer animais em si, mas dos seres vivos multicelulares. Então as formas de vida elas começam a se diversificar. E, consequentemente, também com a formação de uma atmosfera, nós vamos ter chuvas, a formação da parte da hidrosfera do nosso planeta. Então você percebe que o planeta ele começa a se diversificar de forma significativa, Então percebe essa mudança. Então é aqui, nesse momento, em torno aí de 4 bilhões de anos mais ou menos, que nós temos essa transição. Depois de 4 bilhões de anos, desde o início da formação do nosso planeta, passando por esses momentos de consolidação, formação de atmosfera, de hidrosfera, consolidação do planeta Terra, é que nós vamos ter a transição para o seguinte éon, que é o éon fanerozoico. E dentro do éon fanerozoico nós temos outras eras geológicas, como a era paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Então aqui nós já temos um planeta Terra um pouco mais consolidado, bem mais consolidado, e uma quantidade de seres vivos também muito mais significativa. Então é no éon proterozoico que nós temos o quê? O resfriamento do magma, da superfície. Então você tem as rochas, a formação dos blocos continentais, bem como também o aumento dessa litosfera, porque a atividade vulcânica ela não cessa. Atualmente ainda é possível perceber esse processo, que ainda ocorre em diferentes regiões do globo, talvez menos intensamente do que ocorreu no passado, mas no entanto ele continua a ocorrer. Tanto é que no éon fanerozoico você já tem aí um continente, Então esse continente, essa única massa continental que existia no planeta Terra, e depois, é claro, ao longo desse período, principalmente na Mesozoica, nós vamos ver as atividades tectônicas elas se acentuando na superfície do planeta Terra. Então, no éon fanerozoico, a vida ela começa a se diversificar. Então, nós vamos ter peixes, corais, moluscos, plantas terrestres, insetos, o início do desenvolvimento dos répteis, entre outros, Então, dessa maneira, você percebe que há uma grande diversificação. Aqui na era paleozoica, nós temos o quê? A formação dos dobramentos antigos. Isso nós vamos observar nas próximas aulas, falar um pouco mais sobre a estrutura geológica do planeta Terra e também sobre as rochas. E aí nós vamos observar um pouquinho mais sobre esses aspectos. Então, dobramentos antigos,
como por exemplo os Alpes escandinavos, os Montes Urais, até mesmo áreas de serras, como por exemplo a Serra do Mar no Brasil. É uma área de dobramentos antigos que remontam desde o período pré-cambriano e vão se estendendo aí ao Fanerozoico, principalmente no Paleozoico, bem como a formação das rochas sedimentares, até porque o pré-cambriano ele é marcado pela presença de rochas magmáticas, tá? Aí vem da rocha consolidada a partir do magma, né? Ou seja, o magma acabou dando origem ao que nós chamamos de rochas magmáticas. E aqui surgem outros tipos de rochas, como por exemplo as rochas sedimentares e também as rochas metamórficas. Além disso, é no período paleozoico que nós vamos ter as grandes florestas. Nesse momento tem um período ali do paleozoico chamado de carbonífero, que leva à formação das grandes jazidas de carvão. A maioria das jazidas de carvão se formaram aí nessa época, tá? No período paleozoico, na era paleozoica do período carbonífero. Então, grandes florestas e a formação do carvão mineral. Então, depois de longos milhares de anos, principalmente entre 541 e 299 milhões de anos, nós temos então a transição para a Mesozoica. E o que tem de mais importante na Mesozoica? A Mesozoica ela é marcada principalmente pelo desenvolvimento dos répteis. Tanto é que nós temos ali o Cretáceo, o Jurássico e o Triássico. E o que mais acontece de importante nesse período? Esse período é marcado principalmente pela formação das jazidas de petróleo, os hidrocarbonetos. Isso porque nesse período nós temos uma intensa atividade de sedimentação. Então o fundo dos oceanos eles são intensamente sedimentados. Tanto é que nesse período da era Mesozoica, entre esses períodos aí do Triássico, Jurássico e Cretáceo, nós temos uma grande quantidade de fósseis, né? Então nós falamos aí dos fósseis na aula anterior. Então temos uma grande quantidade de fósseis, por quê? Por causa do processo de sedimentação. Então nós temos uma intensa atividade de sedimentação que leva à formação das jazidas de petróleo, já que o petróleo ele forma assim ambientes marinhos, então essa sedimentação do fundo dos oceanos, desenvolvimento dos répteis, e já para o final do período do período Cretáceo, em torno aí de 145 a 120 milhões de anos, o início da fragmentação do grande continente que existia no planeta Terra, que é a Pangéia, né? Então nesse momento você tem a separação desses continentes, bem como também a extinção desses répteis. Então, há mais ou menos 65,5 milhões de anos, nós temos início a última era geológica dentro do éon fanerozoico, que é a era cenozoica ou cenozoico, tá? Pode ser tanto masculino ou feminino, não faz diferença. Então, o que acontece de importante nesse período? Então, a era cenozoica ela é marcada por uma intensa atividade tectônica, que é a separação dos continentes, a formação dos chamados dobramentos modernos. Enquanto aqui nós tivemos dobramentos antigos, aqui nós vamos ter os dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos? Em decorrência dessa movimentação das placas tectônicas, em determinadas áreas elas vão se separar, como por exemplo na dorsal atlântica, chamada dorsal mesoatlântica, que se forma ali no Oceano Atlântico, separando a África da América do Sul, a Europa da América do Norte. Então ali você tem uma área de separação, um movimento divergente das placas tectônicas. Então, em outros pontos nós temos um movimento convergente, que é onde essas placas elas irão se chocar, o que leva à formação de grandes cadeias de montanhas de formação recente, como a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes. Então são formações de origem recente, que começaram no período Cenozoico, né? Então são processos que começaram a ocorrer nesse período mais recente. E por fim, dentro da era Cenozoica, nós temos o que? As glaciações, que são os momentos em que o planeta Terra ele apresenta uma mudança climática bastante significativa, permitindo aí uma alteração, né, nesse processo de evolução.
Então você tem uma transição completa dos répteis para os mamíferos. E os outros processos anteriores, eles continuam a ocorrer. Então o planeta Terra, percebe-se o quê? Que existe toda uma dinâmica que vem ocorrendo há cerca de 4,6 bilhões de anos, e esse processo ele continua até hoje. Então nas próximas aulas nós vamos observar o planeta Terra, como que ele vai se apresentar no futuro, qual que vai ser a dinâmica dos continentes na superfície do planeta Terra. E aí nós vamos observar os outros elementos que caracterizam, né, esses processos dentro do planeta Terra em relação aos aspectos geológicos, rochas, a estrutura geológica, movimentação das placas tectônicas e as formas de relevo. Então galera, valeu, até a próxima!